Então, falar das avaliações padronizadas. Então, aqui, ó. Quais medidas eu devo utilizar, né? De avaliação utilizar? Existe um estudo que fala o seguinte: para todas as condições neurológicas, incluindo AVC, para marcha, equilíbrio e transferência, são recomendadas essas atividades, essas escalas. Teste de caminhada de 6 minutos, de 10 metros, o Berg, o índice funcional da marcha, a avaliação funcional da marcha, né? O ABC, sentar e levantar 5 vezes. E aí, para marcha especificamente, eu tenho isso aqui. A avaliação funcional da marcha, a distância da caminhada, né, pelo teste de caminhada de 6 minutos, e para a velocidade de marcha, o teste de caminhada de 10 metros. Por quê? Porque você vai ter que ver com o seu paciente, em determinada fase, qual é o problema, qual é o maior problema, qual é a maior dificuldade que ele tem, ou quer, qual é a maior queixa, qual é o objetivo dele. Porque ele vai chegar assim, pronto, eu quero melhorar a minha caminhada. Você fala, tá, beleza, você quer melhorar a sua caminhada em que aspecto? Né? Porque melhorar a caminhada, você pode melhorar em distância, você pode melhorar, tipo, ó, cansar menos e andar mais tempo. Você pode, eu quero andar mais rápido, eu quero me sentir menos desequilibrado, eu quero ter mais equilíbrio na caminhada, eu quero andar mais bonito. Então, são coisas diferentes a ser avaliadas na marcha. E para cada coisa tem uma forma de treinar, de avaliar diferente. Tá? A forma de avaliar é de acordo com a disfunção que eu quero resolver o problema. Então, ó, velocidade de marcha, teste de caminhada de 10 metros. Eu tenho que ter um percurso de 10, 2 metros de aceleração, 2 metros de desaceleração. Tá? Com essa distância, você marca um tempo que ele percorre e calcula a velocidade. Tá? Então, você tem a velocidade da marcha. Então, existe, para AVC, por exemplo, o paciente ele precisa aumentar, ele precisa melhorar a velocidade em 0,14 metros por segundo. Tá? Por exemplo, é muito pouco, Serginho. Mas esse aqui é um tamanho de efeito substancial que ele consegue perceber que ele melhorou. Então, para AVC, eu preciso ver isso aqui, ó. Eu preciso fazer com que, se ele quer andar mais rápido, para que ele perceba que andou mais rápido, a velocidade dele tem que aumentar. Nessa velocidade mínima aqui. Tá? O teste de caminhada de 6 minutos vai avaliar a capacidade aeróbica e resistência muscular à fadiga. Então, você tem que ter uma distância de 30 metros e você vai cronometrar. Cada minuto, frequência cardíaca, percepção subjetiva de esforço, né? E você vai tendo aí de pressão arterial. E você vai tendo aí a distância que o indivíduo vai percorrer. Tá? Não pode correr, andar mais rápido, de maneira confortável, sem correr. Então, você vai medir a distância. Então, você tem a distância, a resistência muscular à fadiga, que é muito perdido nos pacientes pós-AVC. O paciente pós-AVC, ele tem uma tendência a perder fibra muscular do tipo 2, que é a fibra muscular tônica, de resistência à fadiga. Tá? Além disso, você pode usar o Time Up and Go, por quê? Porque o teste de caminhada de 10, de 10 metros e de 6 minutos, eles precisam de um espaço grande. Então, muitas vezes, você que atende um paciente domiciliar, você que tem um consultório pequeno, você não vai ter essa distância para você executar essas tarefas. Você precisa se deslocar para um outro local, você precisa fazer num outro local, pensar num outro local para fazer esse teste. Então, muitas vezes a gente vai ter que lançar a mão de uma escala um pouco menos recomendada, digamos assim. Como a Tang. O Tang é um teste fácil, você avalia risco de queda, né? Você avalia marcha de maneira geral, porque o cara levanta, anda 3 metros, volta e senta. E você calcula, marca o tempo que ele executa isso daí, né? Então, dependendo do tempo, você tem um risco de queda maior ou menor para cada população. Entra na atividade de locomoção também. E para o AVC, para ele perceber melhor, ele tem que ter pelo menos uma redução de 3 segundos. Tá? E aqui é uma pergunta que os pacientes comumente fazem. Doutor, eu volto a andar, e aí foi Gabi Pedrosa que perguntou sobre paciente agudo, tá? Isso aqui o que eu vou trazer para vocês é uma informação que a gente precisaria ter nos pacientes agudos na primeira semana. Tá? Que dificilmente a gente consegue ter de maneira precisa, porque muita gente não tem acesso a essa informação, né? Eu trabalho em hospital, mas eu trabalho em ambulatório, eu não trabalho em enfermaria,
nem na emergência de AVC, por exemplo, que tem lá no HR, para eu conseguir mensurar essas medidas na primeira semana. Por quê? Isso foi tipo um algoritmo que construíram baseado, enfim, para dizer assim, ó, esse cara tem mais chance ou menos chance de voltar a andar de maneira independente a depender de 4 atividades, tá? Então, essa é uma forma da gente prever o prognóstico de marcha do indivíduo. Existe isso para o membro superior também, de AVC. Existe. É prognóstico, é probabilidade, tá? A gente vai falar de marcha porque a aula hoje aqui é sobre marcha. Então, como é que eu vou saber se o paciente vai voltar a andar? Porque é o que ele me pergunta. Então, eu tenho esse algoritmo. O que é esse algoritmo? Então, eu preciso utilizar o teste de controle de tronco. Tá? O teste de controle de tronco está aqui. São 4 atividades. Rolar de supino para o lado mais acometido, rolar de supino para o lado menos acometido. Sentar-se a partir da posição deitada e permanecer sentado em uma posição equilibrada na borda da cama com o pé fora do chão por 30 segundos. Cada coisinha dessa você vai pontuar 0, 12 ou 25. 0 é incapaz, 12 é capaz de realizar, mas de maneira normal, e 25 normal. Tá? Para cada um desses, aí eu vou e somo o meu score. Se o somatório der mais do que 40, na primeira semana, eu tenho uma probabilidade de cerca de 90 a 95% de voltar à marcha independente em 6 semanas, ou seja, um mês e meio. Então, essa é uma forma, Joab, de eu dizer assim, ó, eu consigo saber que você volta a andar em até 6 semanas, no geral, é isso. Não quer dizer que a reabilitação acabe nesse período. Quer dizer que ela voltou a andar de maneira independente, mas vai ter muitas outras coisas para serem trabalhadas. Tá? Serginho, esse paciente ele não conseguiu o controle de tronco acima de 40 na primeira semana. Aí você vem para cá. Mas ele tem grau de força de extensão de quadril na primeira semana maior ou igual a 3. Sim, ele deve ter uma marcha independente em até 12 semanas. Já que já tem aí uns 3 meses. Tá? Serginho, ele não tem. Então, provavelmente, ele vai ser dependente. Tá? Provavelmente. De novo, é probabilidade. Tá? Não adianta o cara ter tudo isso aqui, ó, na primeira semana, mas o cara entrou numa depressão. Ele não vai chegar aqui em 6 semanas. Ele pode até chegar depois que ele se curar da depressão. Tá? De novo, o cara, ele precisa querer fazer para poder melhorar. Tá? Pode falar, Joab. Ô, professor, vocês também trabalham com uma equipe multidisciplinar, porque além do fisioterapeuta, né, tem que ter uma ajuda também de psicólogo, fono, essas coisas assim, porque para não acontecer de que ele entre numa depressão, alguma coisa assim, né? Porque eu acho, assim, na minha visão, né? Não sei se eu tô certo, mas enfim. é, Tipo, se ele não tiver ajuda, porque eu acho que o paciente em si, ele vai querer logo, tipo, eu quero andar, eu quero voltar à minha vida normal. E quando ele não vê isso em curto prazo, que isso acontece em curto prazo, ele meio que começa a desistir. E isso acaba dificultando nesse processo de reabilitação. Ó, a gente tem realidade, né? No hospital, não tem, lá no hospital a gente não tem equipe, muita gente tinha assim no ambulatório. Terapeuta ocupacional e fono, hoje, pelo menos no meu turno, não tem mais fono. A galera até tenta conversar, enfim, mas funciona de uma certa forma. Mas psicólogo lá não tem mais no hospital. E aqui na clínica, na minha clínica, a gente não tem um profissional de psicologia, mas a gente indica para os pacientes, o que não quer dizer que eles façam. Tá? Que não quer dizer que eles façam. Às vezes você diz assim, ó, você precisa fazer terapia. Ah, mas eu não tenho grana para pagar a fisioterapia e o psicólogo. Aí eu digo, dependendo do caso, eu digo, então saia da fisioterapia e vai para o psicólogo, porque você está jogando dinheiro fora. Está jogando dinheiro fora. Essa semana eu devo estar tirando uma paciente minha lá do hospital por conta disso, porque tipo, a gente tem um esforço muito grande para conseguir levar ela, mas ela está precisando de psicólogo. Não, está precisando de fisioterapia, mas ela precisa primeiro de psicólogo. Né? E eu disse a ela, ó, eu não consigo lhe ajudar. Eu posso ser o melhor fisioterapeuta do mundo e eu sou muito bom, mas eu não consigo lhe ajudar se você não deixar. Tá? E agora a gente vai para a reabilitação em si. Tá? Então, quais são as estratégias de reabilitação que a gente tem? O que é que a gente pode lançar mão para
reabilitação de marcha desses pacientes. Então, eu tenho aí, de uma maneira geral, o uso de órtese, né? Vai ser um auxílio? Vai. Vai ser importante em determinado caso? Vai. A gente vai ter que saber entender que tipo de órtese para que paciente. A eletro, ela é utilizada? Ela pode ser utilizada? É sim. Tanto tens quanto fez. E exercícios, Serginho? Tem exercícios resistidos, exercício aeróbico, tem grau de evidência 1A. E exercício orientado a tarefas. O paciente aprende a andar andando. Adianta eu dizer, não, o cara vai, eu vou treinar isso para, eu vou aumentar a força e ele vai voltar a andar. Não, ele vai voltar a andar andando, tá? Então, o paciente que quer voltar a andar, ele vai ter que ficar de pé todo dia, ele vai ter que treinar a locomoção o máximo de vezes possível que você conseguir, tá? O paciente AVC é mais simples, porque ele tem uma perna boa. Então, assim, você consegue sozinho, é mais fácil você treinar a marcha de um paciente M sozinho do que um para, que um tetra. Tá? Você vai precisar de muito mais recurso. No hemiplégico, no hemiparético, não. Tá? Então, existe esse guia aí para a prática clínica de AVC brasileiro, tá? A diretriz brasileira. Existem outros guidelines, mas eu trouxe esse que é brasileiro. Existem outros, existe o canadense, existe o americano, tá? Que ele vai falando por desfecho. Então, no desfecho de mobilidade, ele vai trazer esses parâmetros que eu estou dizendo, além da toxina botulínica, que é o Botox, que é nível de evidência 1A para expressividade. Por que tu não colocou, então, Serginho, toxina botulínica? Porque o Botox, a gente, quer dizer, existe um normativo, um acórdão relativamente recente, e que permite ao fisioterapeuta neurofuncional aplicar Botox. Mas ele precisa de um curso de formação. E que eu ainda não encontrei na nossa região um curso de formação para neuro de aplicação de Botox reconhecido pelo COFITO. Tá? Então, assim, ainda é uma coisa que está permitida, mas eu não conheço nenhum fisioterapeuta que faça a aplicação. Ainda está sendo muito restrito aos médicos. Apesar de a gente indicar, a gente recomendar músculos, eu sempre recomendo, coloca em tal lugar. Nem sempre, ou quase sempre, os médicos não escutam exatamente o que a gente pede e acabam fazendo outras coisas porque às vezes eles acham que sabem mais do que a gente, né? Só que eles veem uma fotografia e a gente vê um filme do paciente. E aí eu vou mostrar um erro comum que os médicos fazem, quando eu mostrar uma foto lá no final. Então vamos lá, vamos falar primeiro das órteses. Então eu tenho alguns tipos de órteses, as órteses rígidas, órteses de reação ao solo, as órteses articuladas e as órteses dinâmicas. Esses são os principais tipos de órtese para paciente pós-AVC. Tá? Essa órtese aqui, vou começar por ela, que é a de reação ao solo, não é tão comum de você encontrar em paciente pós-AVC. Qual é a mais comum de você encontrar? Essa, tá? Que a gente chama de AFO, um Ankle Foot Orthosis, que é tornozelo, pé, né? Rígida. Ou uma articulada de plástico, tá? Essa aqui é uma órtese que é muito comum da gente encontrar. Por quê? Esse tipo de órtese rígida, ou a órtese rígida com articulação para dorsiflexão, ele vai conseguir segurar o pé caído, seja ele por espasticidade ou seja ele por fraqueza, mesmo que eu tenha um paciente hipotônico, tá? Mesmo que ele seja hipotônico, isso aqui segura. Existe um outro tipo de órtese afo, que ela é menos resistente, que é menos comum de usar em AVC, porque a maioria dos pacientes AVC que usam órtese, eles têm espasticidade. Então, esse outro tipo que existe, ele não resiste à espasticidade. Ele tem até a mesma marca dessa daqui, que é a Autoboc. Eles fabricam uma que é bem fininha atrás assim, tá? Também uma órtese tipo afro, que ela é mais comum, pé caído, sem espasticidade. Mas nos pacientes de AVC a gente vai ver muito como essa, sem articulação, e essa articulada, tá? Essa daqui é, eu devo mostrar no paciente aqui, é essa daqui, ó. Essa é uma afro articulada, tá? É uma órtese que ela pega o tornozelo e ela tem uma articulação para dorsiflexão. Permite que essa dorsiflexão aconteça, tá? Então, a gente vai ter comum afo e afo, articulada e essa afo aqui sólida. Essa articulada de baixo, não essa duplo metal, tá? Para AVC é menos comum, a gente conta mais essa e essa.
Pode acontecer de ter essa dinâmica aqui, que é de fibra de carbono. Essas são dinâmicas, normalmente você vai encontrar mais essa de fibra de carbono. Essa é uma órtese super cara, tá? Eu conheço uma fabricante, de uma marca que fabrica, é uma órtese cara, ela, sei lá, deve estar custando em torno de R$ 2.500 a unidade, tá? Mas ela é extremamente leve, muito mais leve do que essas outras, e essa composição que existe aqui, ela é dinâmica, por quê? Porque ela, tanto o material quanto o formato como ela existe, ela é feita para ajudar na propulsão do pé. Então, na hora que o pé faz a dorsiflexão, né, que ela permite uma leve dorsiflexão, esse material ele ajuda na flexão plantar. Tá? Mas aí, vamos lá. O paciente faz AVC pode usar? Pode, mas ele tem que ter um grau de espasticidade leve. Ele não pode ter um grau de espasticidade muito forte, muito menos de instabilidade de tornozelo. Porque num grau de instabilidade de tornozelo aqui, vocês reparem que essa haste aqui ela não é capaz de segurar, até porque ela tá, existe ela por fora, mas essa daqui é por dentro, que é a mais vendida. Tá? Então, se é o paciente que faz inversão com instabilidade crônica, uma instabilidade de tornozelo, não vai segurar. Então, essa fabricante tentou vender para essa paciente aqui, uma órtese dessa. Ela fez uma vaquinha, juntou 2.000 e lá vai bolinha, comprou. Na hora que usou, não rolava, porque ela tem uma estabilidade muito grande, então o pé dela ficava virando. Aí depois disseram, não, é porque precisa ter uma, uma fita que é um suporte que eles colocam para ajudar a fixar. E aí, porque eu tinha pedido para ela testar na fábrica a desse tipo de fibra de carbono, porque é mais leve, só que a que faz volta por fora. Aí eles não tinham, empurraram essa, venderam essa. E aí venderam essa como se fosse a que eu tinha pedido. Quando chegou, eu disse, essa não foi a que eu pedi. Eu pedi a que é por fora. Aí ela falou, não, é porque precisa. Aí falaram, é porque precisa dessa haste. Aí, enfim, botou, não funcionou. Aí eles tiveram que devolver o dinheiro a ela. E ela pegou e mandou fazer uma dessa, nesse formato aqui, só que de fibra de carbono, para ser mais leve. Porque a fibra de carbono é muito leve. Ela não tem essa parte dinâmica, ela consegue segurar o pé, mas ela é mais leve, tá? Aí custa bem caro também, porque o material é caro. Esses são os principais tipos de órtese, tá? Então a gente prescreve muito mais essa de cá. Essa é que é mais prescrita para paciente para AVC. A órtese articulada de plástico. Essa é a mais utilizada. Beleza? A parte de eletro. Então eu vou ter o phase aqui. Existem equipamentos específicos. Né? Tem, como é, meu Deus? O nome? O Alcade, eu acho. Tem uma marca, tem um produto que vende no Brasil, chama o Alcade. Que é tipo uma tornozeleira eletrônica, só que você coloca ali na cabeça do tibial anterior, para ele ajudar na dorsiflexão, tá? Então, ó, é um sistema específico para o foot drop, né, o pé caído. Tá? Então, a gente tem evidência do uso associado da eletro junto com a órtese para o pé caído, tá? Ou você pode usar esses feios comuns para pé caído, beleza? E o TENS, Serginho? O TENS, ele é nível de evidência 1A para espasticidade de membros inferiores paciente pós-AVC. Então, você pode lançar a mão do TENS em, por exemplo, em sólio. Lembra que Cecília perguntou quais são as outras razões para que eu tenha hiperextensão de joelho. Eu tenho razões de hiperextensão de joelho, espasticidade de reto femoral e espasticidade de sólio. Então, você pode utilizar o TENS nos parâmetros e no tempo que ele pede, que é 30 a 60 minutos, 300 microsegundos, frequência de 100 Hz, no reto femoral e no sólio, para ajudar a espasticidade e aí você conseguir melhorar a espasticidade e aí você conseguir treinar os músculos, reto femoral e tríceps e sólio, para ganhar mais controle dele e diminuir essa hiperextensão de joelho, e aí você melhorar o padrão de marcha. A consequência é tentar melhorar o padrão de marcha nesse sentido, tá? Ele não vai ajudar diretamente no padrão de marcha o tênis, mas ele vai ajudar em condições que atrapalham o padrão de marcha, a espasticidade. E aí você treina, né, ganha força e faz exercício aplicado à tarefa, orientado à tarefa, que é a marcha. Isso é uma parte do exercício que a gente vai ver. Então, a parte de exercícios resistidos, aeróbicos e orientado à tarefa. Aeróbicos, você pode esteira, bicicleta. Esteira, eu não costumo recomendar para o paciente. Por quê?
Porque se ele já anda no padrão de marcha inadequado, ele vai reforçar esse padrão na esteira. Então eu digo, ó, tem uma ergométrica, desenrola uma ergométrica, entra na academia fazer ergométrica e faz. Por quê? Ele está fazendo exercício aeróbico, ele vai aumentar a resistência muscular à fadiga, resistência muscular periférica, vai aumentar o condicionamento cardiorrespiratório. Ele faz um trabalho de força, né? Sem treinar o padrão de marcha aprendido de forma errada, tá? Ele vai diminuir o comportamento sedentário e reduzir o risco de um novo AVC. O exercício aeróbico ele vai ajudar em tudo isso. Ele melhora a neuroplasticidade, ele melhora a neuroproteção, ele melhora o aprendizado motor. Tá? Então, se eu conseguir fazer com que esse cara faça o exercício aeróbico, a bicicleta ergométrica antes da fisioterapia, vai ser muito melhor. Tá? Aí pensa nos combos, que você pode lançar a mão, exercício aeróbico, junto com o TENS. Então, você pode colocar o cara numa ergométrica com o TENS em reto femoral, antes de você entrar na intervenção de exercício orientado à tarefa, de exercício de resistência. Tá? E os exercícios resistidos, propriamente ditos. Então, ó, dentro da tarefa, lembra que é sentar e levantar? Então, a gente está aqui, essa mulher maravilhosa e linda, minha esposa, eu, o cinto de Mulligan, segurando o pé, tá? Ela está descalça e a gente está aqui, ó, melhorando o alinhamento e fazendo o treinamento de sentar e levantar, que não deixa de ser um agachamento, com a gente facilitando para ela o alinhamento corporal e ativação muscular. Então, eu estou fazendo um exercício de resistência e um exercício orientado à tarefa ao mesmo tempo, tá? Eu não estou simplesmente sentado na cadeira extensora e fazendo extensão de joelho, com carga. Tá? Eu estou aumentando a resistência numa tarefa que ela vai precisar, sentar e levantar. Ou, eu estou aqui, ó, repare, a ordem aqui é do lado esquerdo, tá? Então, o AVC dela é deste lado. Mas eu coloquei a caneleira do lado direito. Eu disse, Serginho, mas o fortalecimento? Eu estou fazendo o treinamento do apoio aqui. Lembra que eu falei que o apoio é a fase que eu inicio? Então, eu estou treinando o apoio dela aqui. Eu boto uma carga lá de cá para dizer, a gente está malhando. Treinando o apoio, eu coloco essa bola. Para que essa bola serve aqui, Serginho? Essa bola ela está servindo aqui como uma referência para ela jogar peso aqui. Porque o que é que acontece? Se eu tirar essa bola, ela vai abrir pendendo para a direita. Então, ela abre e o pé cai no chão. Ela tem que apoiar no chão para não cair. Porque, como não confia de jogar peso na perna esquerda, a tendência dela é que ela fique com peso, o centro de gravidade tendendo a ir para a direita. Então, eu coloco uma bola aqui, ó. Essa bola ela tem que ficar aqui, amassada. Amassa essa bola. É uma referência concreta, porque se ela não jogar peso para cá, para a esquerda, a bola vai cair. Quando a bola cair, eu não vou precisar dar um feedback para ela dizer assim, ó, tu não tá jogando peso na direita. Ela vai perceber. E o feedback interno, ele é melhor para o aprendizado. É melhor o paciente conseguir perceber se ele está executando correto do que eu dizer para ele. E naquele primeiro vídeo da senhorinha, quando eu ando com ela, que eu boto ela para andar, no primeiro vídeo que eu mostrei para vocês, ela termina a marcha, volta, dá uma volta e olha para mim. Ela olha para mim pedindo um feedback. E eu não vou dar, porque eu espero que o feedback primeiro seja dele. Então, eu estou fazendo um treino de apoio nessa perna aqui de uma maneira. Fazendo o treinamento de. Estou dizendo, vamos treinar o glúteo da perna direita aqui para cansar, senão ele vai sobrecarregar. Eu jogo o peso para cá, tá? Estou fazendo um apoio da perna esquerda. Esse menino aqui, ele tem um padrão de AVC, apesar dele não ter sido AVC, tá? Ele foi um TCE, deu um tiro na cabeça na tentativa de assalto. Então, é a perna direita dele, é o lado direito mais acometido. Vou trabalhar o apoio. Como é que eu estou trabalhando o apoio com ele? Sobe e desce degrau. Aqui eu já trabalho, ó, o controle excêntrico, eu trabalho o alongamento, para Gabi que tinha perguntado, alonga, só alonga, não. Aqui eu trabalho no alongamento e mobilidade, durante o movimento. Controle excêntrico da descida. Veja, eu tenho subir, concêntrico, não passou do joelho direto, não hiperestendeu, excêntrico na descida com alongamento. São exercícios multimodais, eu trabalho tudo de uma vez. Né? Se eu puder fazer isso, é melhor do que eu ficar, não, vamos botar a caneleira e extensão de joelho, flexão de joelho. É melhor fazer isso. Mas vai ter hora que vai ser preciso fazer isso? Vai ter hora que vai ser preciso fazer um exercício
isolado, tá? Então, ó, o exercício é bem forte. E aqui não dá para ver. Nesse vídeo, como eu tava gravando no hospital, não tenho estagiário, não tenho funcionário, não tenho nada, sou eu mesmo e Irene. Então, eu não estou aqui, mas normalmente eu vou estar aqui atrás, ó, fazendo o alinhamento de glúteo para evitar que ele tenha o glutamato ele, sem ativar, que ele penda a pelve para um lado, tá? Então, eu vou mantendo aqui manualmente o alinhamento para que tornozelo, joelho e quadril fiquem alinhados no mesmo plano. Serginho, esse paciente chegou para mim, gente, é porque eu não tenho, eu vou pedir para a esposa dele. Foi um paciente que eu não fiz muitos vídeos no começo, e como eu falei, lá no hospital eu não consigo fazer muita coisa porque sou eu sozinho, né? Esse paciente chegou para mim sem andar, super agudo. O pai dele carregava ele. O pai dele carregava ele. E com algumas palavras e alguns testes que eu fiz na avaliação, ele saiu da avaliação andando. O pai dele levou ele para outra sala da TO, e aí daqui a pouco a esposa dele me chamou. Falei, doutor, vem aqui. Ele tá andando. O que, é que o senhor fez? Eu digo, eu não fiz muita coisa, não. Eu avaliei ele e expliquei algumas coisas. E mostrei que ele conseguia executar alguns movimentos já que ele não estava percebendo. Tá? Eu vou fazer isso aqui também, ó. Ó. Aqui eu tô jogando em alongamento quem? Quando eu faço isso. Eu já dei uma tapa ali para ajudar, ó. Tô jogando quem no alongamento aqui? Mantendo o tronco reto, alongando reto femoral, porque o joelho está em flexão e ele é extensor de joelho. Ó, biarticular reto femoral, tronco reto. Aí eu faço o controle excêntrico, alongando, e depois eu tento fazer o concêntrico. Para ele, ó, ao mesmo tempo que ela aqui vai ter que ativar glúteo. Senão vai o tronco primeiro. Tem que ir tudo reto. E, ó, a tarefa aqui é ser uma tábua. Tem que ir reto aqui. Tá? Da série, parece fácil, mas não é. Parece fácil, mas não é. Beleza? Então, ó, e aí? AVC. Qual lado? Esquerdo dela, professor. Muito bom. Já estão começando a se ligar aí, ó. Esquerdo. Pezinho aqui, ó. Você olha a mão, não nem parece. Pela mão não parece tanto, né? Mas o pé entregou tudo. Aqui ela, você. Aquele padrão que estava na foto. Eu mostrei, ó. Hiperatividade aqui. O glúteo encaixado, hiperextensão do joelho. Essa hiperextensão do joelho favorecendo aqui o aumento do ângulo tibio tático. Ó, tíbia. O tornozelo tem que estar reto aqui, assim, ó. Tá? E tá nos dois. Serginho, como é que eu faço para melhorar isso aqui? Então, ó, eu posso treinar ela num ambiente que ela fique. Olha o pé como já ficou. Coloquei ela entre duas coisas que dá um pouco mais de segurança. O pé já deu uma alinhada. Tá? Como eu falei, eu posso treinar perto da parede. Porque por mais que eu diga, às vezes, para o paciente assim, eu seguro você, pode confiar. Ele não confia. Mas numa parede, ele sabe que a parede não vai cair. Tá? Às vezes está aqui, ó, tem na clínica. Eu, minha esposa, mais duas meninas que trabalham com a gente, as estagiárias, e tem paciente que não consegue, só fica em pé comigo. Por quê? Porque eu sou o único homem. Não, Sérgio vai, Sérgio não tem problema não. Sérgio, e se eu machucar você com as meninas? Ele diz, se eu machucar você. Eu digo, oxe, não se preocupa comigo não, ele não pode me machucar também não. Não, é, tu pode. Então tem paciente que isso vai influenciar. Então você coloca perto de uma parede, coloca ele em algum suporte, alguma coisa. Né? Às vezes não é questão de força, é questão de confiança. Então, eu tive um paciente que era um traumatismo craniano, a esposa dela era bem pequenininha, meu Deus. Bem magrinha, pequenininha, mas ele confiava mais nela segurando ele para andar do que em mim.
E ele tem uma vida, uma história com ela. Então, como é que aquele indivíduo vai se comportar, tá? Eu posso ter alterações aí. E aí, quando eu falei para vocês do Botox, o que que acontece? Vocês estão vendo essa hiperatividade de extensor de hálux? Sim. Olha, então, tem hiperatividade de extensor de hálux. Aí ele chega lá no... Essa hiperatividade de extensor de hálux, ela favorece... Ele vai fazer dorsiflexão, muitas vezes ele não faz a dorsiflexão. Esse cara entra, aí o hálux sobe, e na hora que esse hálux sobe, ele puxa o pé para a inversão, tá? Fazendo levar a inversão e instabilidade e torção de tornozelo, possível torção de tornozelo. E aí ele chega lá no médico que vai aplicar o Botox, aí o médico olha aqui e faz, opa, tem uma espasticidade, eu vou jogar aqui no extensor do hálux. Aí vai lá no meio da canela e pum, é pro extensor do hálux. Só que, às vezes, esse aumento de tônus aqui, ele não é uma espasticidade que vai se resolver com o Botox. Ele é um problema de sensibilidade. Lembra que eu comecei a aula falando de controle postural, que era o início de tudo, começava com as informações sensoriais. Então, ó, aqui não existiu nada, a toalha está aqui ainda, do lado. Ó. A única coisa que eu fiz foi enrolar o pé na toalha. E o padrão mudou completamente de atividade. Está no mesmo posição, está tudo igual aqui embaixo. Tudo igual, tudo igual. Tudo igual. Foi exatamente no mesmo momento, não fiz absolutamente nada. E aí não era espasticidade, era uma alteração de sensibilidade. E aí quando o médico vai lá e coloca o Botox, o que é que acontece? O paciente começa a dar uma topada. O paciente começa a piorar a marcha, ao invés de melhorar. Porque o médico só viu isso. Ele não analisou o filme que a gente acompanha. Eu toda vez mando um pedido de onde é que é para aplicar o Botox. Muitas vezes eles não são 100% atendidos. Às vezes eles são 100% atendidos, só que ele quer fazer o 110, ele quer colocar o talento dele. E na hora que ele coloca o talento dele, às vezes dá errado. A gente já pegou muito paciente que quase ficou sem andar por conta do Botox mal aplicado, que ficou sem andar por conta do Botox mal aplicado. E complicado, porque o Botox ele tem um efeito de 4 a 6 meses. Exercício orientado à tarefa. Essa é uma paciente que ela não tem AVC, ela tem esclerose múltipla, mas o padrão dela é semelhante ao paciente de AVC. E ela vai entrar no casamento do filho e vão ter degraus. Então a gente vai treinar o subir e descer o degrau na igreja. E ela tá com aquela órtese dinâmica. Tá? Ela não tem um grau de espasticidade importante. Então, essa órtese serve, ajuda na propulsão, mas ela tem uma estabilidade de tornozelo grande. Eu não sei quem foi que gravou esse negócio, que ele ficou meio deformado. Olha como a gente tá gordo. Meu Deus. Isso não foi porque eu ampliei, não. Ele já veio assim, gente. Misericórdia. Tá? Isso aqui é uma fase recente, tá? Então, ó, foi Gabi que me perguntou de fases relativamente agudas ainda. Esse paciente, ele chegou pra gente em setembro de 2019. Isso daqui deve ser por dezembro, mais ou menos. Tá? Porque isso foi antes da pandemia ainda, enfim. E aí a gente já estava no dezembro, na festa de janeiro. Porque em dezembro aconteceu um fato que ele falou sobre jogar futebol, porque teve um jogo na escolinha do futebol com os filhos e chamaram para ele participar e ele ficou com medo, então a gente começou a trabalhar para ele jogar no ano seguinte. Então, ó, repare que ele tem que segurar a mão, porque o braço ainda está completamente flácido, e a gente já está trabalhando na esteira algum grau de corrida, de exercício aeróbico. Velocidade, um trotezinho, velocidade lenta, mas repare que o padrão ainda não está muito legal, porque como tem um grauzinho de espacidade, é velocidade dependente, quando aumentar a velocidade, isso daqui pode piorar. Mas a gente já começa a orientar a tarefa. E aí depois teve uma análise mais complexa, ele colocou uma órtese, a gente começou a correr mesmo ao ar livre, né? Até que hoje esse paciente ele não usa mais órtese, ele já corre. Esse é o paciente que eu falei que está em processo de desmame, ele não sai porque não quer. Jogou tênis já, enfim. Tá? Isso é bem no comecinho. Isso daqui é bem no comecinho, né?
Isso aqui deve ser, isso foi em setembro o AVC dele, isso aqui é outubro, novembro. Ele tinha 1 mês, 2 meses no máximo de AVC. E eu quero trabalhar o apoio da perna. Só que, às vezes, a gente tem que mostrar para o paciente de uma maneira bem drástica que ele tem força, porque como ele não sente bem, ele acha que não consegue dar conta. E uma coisa que eu estava dizendo hoje para minha esposa, assim, o que é que representa a Neuroreeducar? A gente tem autoridade no que a gente faz, a gente tem autenticidade, porque ninguém faz o que a gente faz, e a gente tem criatividade para fazer o que a gente faz. Então, ó, eu vou pegar esse paciente e vou dizer assim, ó, me bota para voar. E ele vai me colocar para voar aqui. Então eu faço, a perna tá falseando, eu estica, estica, estica. E aqui eu ainda vou dar uma provocada. Eu vou baixar aqui, vou dar uma joelhadinha aqui nele, para ele perceber que tem força. Ó. Vou dar uma joelhada lá, segura, segura. Tá? Aí você pode me dizer assim, ô Serginho, ele não tá fazendo força só com uma perna, não, só com a perna direita, perna boa. Peçam para alguém colocar vocês assim nessa posição, tá? Se a pessoa coloca, peça para colocar peso só em uma perna, aí você vai ver que se ela colocar peso, força só em uma perna, você vai girar, você vai rodar. Quando o peso não é bem distribuído, você roda. E aqui tu pode ver que eu estou bem retinho, bem retinho. Agora, para você ficar aqui em cima, você também tem que ter muita força, viu? Extensão de quadril, muito glúteozinho, tem que ter muito eretor e profundo de coluna para aguentar. Tá? Então, ó, é assim que a gente começa a trabalhar apoio. Então, veja quantas formas de apoio diferentes. Eu trabalhei apoio, o apoio aqui, ó, tá sempre apoiado. Aqui tá apoiado, aqui tá apoiado, aqui tem apoio, tá? Ali no apoio. Quando eu for trabalhar o pé aqui, ó, veja que eu tô trabalhando. O pé dele não tá no além, tá apoiado no meu pé. Óbvio, aqui vai ter a questão do que vai sair, porque ela tá em locomoção. Eu tô trabalhando uma tarefa específica, tá? Aqui também é uma tarefa específica. Aqui é apoio. E um problema que eles têm é esse. Qual o problema que eles têm? Fazer a propulsão do pé. Aí vocês lembram, esse paciente andando, esse é o mesmo, esse é o mesmo Marcelo lá, aquele grandão. E quando ele andou, tava o joelho para um lado, o pé para o outro, que o pé dele saía em inversão, na hora que ele fazia a propulsão do pé. Então eu quero que ele faça a flexão plantar, mas eu não quero que o pé saia em inversão. E olha o que a gente faz. Só que isso são formas diferentes de fazer. Então, ele está fazendo. Como é que eu sei que ele está fazendo a flexão plantar? Você vê a atividade do músculo aqui. Tá? Você vê a atividade do músculo aqui acontecendo. Eu coloco uma referência aqui, porque se ele fizer inversão, essa bola vai cair. Eu coloco uma referência aqui para o joelho manter a mesma direção. Tá? O ideal é que as duas fossem no mesmo tamanho. Só que tem paciente que, quando você pede para fazer isso, ele não faz a flexão plantar. Ele levanta o joelho pela flexão do quadril. Aí tem um caso que eu faço trabalho desse paciente, ele deitado de barriga para baixo, empurrando a bola de pilates. Fazendo flexão plantar, empurrando a bola de pilates. Só o pezinho para fora, a bola de pilates apoiada, e ele deitado de barriga para baixo. Por quê? Porque ele não vai conseguir fazer flexão de quadril. Ele vai ter que fazer flexão plantar. Tá? Então, de novo, o objetivo da flexão plantar, eu vou trabalhar com todos, mas como eu vou testando hipóteses de cada paciente. Tá? E todas as hipóteses eu não consigo mostrar para vocês em 3 horas. Eu consigo mostrar para vocês em um final de semana. E é isto. Deixa eu parar esta gravação neste exato momento.